Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, subo a esta tribuna para fazer o encaminhamento da votação desse projeto, que é mais um projeto, né, que canaliza dinheiro público para empresa privada. Eu tenho dito que a Assembleia Legislativa, além de ser um puxadinho, um departamento do Palácio dos Bandeirantes, ele também é, sobretudo, um puxadinho do poder econômico, é um puxadinho de vários setores econômicos aqui do estado de São Paulo. E nós estamos já há um bom tempo fazendo debate sobre essa política de desoneração fiscal no estado de São Paulo, o quanto ela é perversa, o quanto ela retira, na verdade, dinheiro público da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública, da infraestrutura, para esses setores empresariais, que até ontem eram os financiadores das campanhas eleitorais, inclusive de vários deputados e vários partidos aqui da Assembleia Legislativa, e sobretudo do governador, dos tucanos, que sempre foram financiados por esses grupos econômicos que foram presenteados com as desonerações. E eu tenho também mostrado constantemente, apresentado essa contradição, que essas empresas, esses setores, além de serem setores beneficiados com as isenções fiscais, são devedores da dívida pública estadual, da dívida ativa, desculpa, dívida pública não, da dívida ativa. A dívida ativa do estado de São Paulo hoje é de aproximadamente 340 bilhões de reais. Não milhões, mas bilhões de reais. E muitas empresas, isso que é grave, senhores deputados e deputadas, muitas dessas empresas que são beneficiadas com as isenções fiscais, com a política de desoneração fiscal, são empresas devedoras da dívida ativa. Eu cito aqui, por exemplo, o ramo frigorífico, as empresas frigoríficas do estado de São Paulo. Elas têm isenções fiscais, mas são devedoras do fisco. Mesmo com isenções, elas devem bilhões de reais para o fisco estadual. As grandes mineradoras, várias empresas, a Ambev é uma grande devedora do fisco. É só você entrar no site da Secretaria da Fazenda e ver a relação das empresas devedoras, as empresas caloteiras dos impostos estaduais, do ICMS, sobretudo, que é o principal imposto que sustenta a educação básica, que sustenta o financiamento das nossas universidades, do Centro Paula Souza com as suas ETECs e FATECs. Eu quero mostrar aqui, por exemplo, a Sadia, que é uma empresa do ramo frigorífico, ela tem isenção fiscal. Ela está nessa política de desoneração. Só que ela dá calote, mesmo sendo beneficiada com as isenções, deputado, ela deve 1 bilhão e 500 milhões de reais, delegado Olim. A empresa Sadia é beneficiada, deputado Castelo Branco, ela é beneficiada com essa política de desoneração, que a Assembleia Legislativa vai votar hoje. E ela dá calote nos cofres do estado de São Paulo. Com 1 bilhão e 500 milhões de reais, daria para reformar mais de 2.000 escolas no estado de São Paulo, daria para acabar com todas as escolas de lata, transformando essas escolas em escolas de alvenaria. Essa outra empresa, distribuidora de carnes São Paulo, ela deve 1 bilhão e 200 milhões de reais para o estado de São Paulo. É uma empresa dessas que tem desoneração fiscal, tem benefício fiscal. São os dados da Secretaria da Fazenda, deputados e deputadas. Estou inventando. Secretaria da Grandes Lagos, uma outra empresa, eu peguei aqui só um ramo, o ramo frigorífico. Ela deve 620 milhões de reais para os cofres do estado de São Paulo. E assim vai. A dívida é de 340 bilhões de reais.
a dívida ativa do Estado de São Paulo, dessas grandes empresas, que muitas delas, como eu disse, são beneficiadas. E hoje, é um absurdo que a Assembleia Legislativa deguarita isso e vote favoravelmente a um projeto transferindo dinheiro do ICMS para a empresa aérea, que não gera emprego no Estado de São Paulo. Nós não vamos ganhar nada com isso. Como esses outros setores, todos mecanizados, e não há transparência. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas, há 2 anos atrás, quando aprovou as contas do ex-governador Alckmin, fez ressalvas, e uma delas era essa política de desoneração fiscal. Até o Tribunal de Contas, que é outro puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, reclamou, dizendo o seguinte: olha, esse negócio de desoneração é grave, não tem transparência, não há geração de empregos no Estado de São Paulo. São Paulo não ganha nada fazendo isso, colocando em curso essa política de desoneração fiscal. Inclusive foi proposta até pelo PT uma CPI para investigar, né, os bilhões de reais que já foram canalizados para esses setores. Então eu faço um apelo aqui aos deputados e deputadas, desse momento derradeiro de votação do projeto de lei, para que nós possamos votar contrariamente, até para manter a coerência, porque tem deputado que vem aqui na tribuna, né, dizendo que não pode dar reajuste para os servidores públicos, porque isso vai ter um gasto enorme, um impacto na folha de pagamento, nos cofres do Estado, mas esses deputados não se manifestam contra a transferência desses valores bilionários para o setor privado. É engraçado, deputados que defendem aqui o Estado mínimo, o neoliberalismo, o mercado, mas nessa hora eu não vejo nenhum deputado, né, que defende esse tipo de ideologia, essa vertente ideológica, se manifestando contra Então, pode transferir à vontade para a Sadia, para a JBS, para as empresas aéreas, você pode transferir o dinheiro público, daí não tem impacto no orçamento, tudo bem. Agora, quando é para dar reajuste para os professores, para os servidores da segurança pública, da saúde e de outros setores importantes do funcionalismo público, daí é gasto, né? Então é o estado máximo para o poder econômico, né? E para a população, o estado mínimo. Daí vamos terceirizar, privatizar tudo. É um absurdo, é uma contradição imensa essa que nós estamos assistindo aqui na Assembleia Legislativa. Então saiba, deputado, deputada, que quando você vota a favor de um projeto desse, você está transferindo dinheiro público da população, sobretudo da população mais pobre, para as empresas aéreas terem mais lucro ainda do que já tem. E saiba também que São Paulo não vai ter nada em troca. Então, por isso que cada vez mais o que eu tenho dito aqui se confirma. A Assembleia Legislativa, além de ser um verdadeiro puxadinho do PSDB, dos governos de plantão do PSDB, era Mário Covas, depois Alckmin, Serra, Goldman, Alckmin novamente e agora o Dória. Mas além disso tem algo mais grave. A Assembleia Legislativa, o poder legislativo, né, está se curvando novamente ao poder econômico. O poder econômico influencia aqui, domesticou aqui o entendimento, a ideologia e as mentes dos deputados e deputadas, que continuam aprovando. Agora aprovam, não fiscalizavam, não reclamavam da política de desoneração fiscal, agora ainda votam a favor. É um absurdo. Até o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, que é outro puxadinho, é outro departamento do Palácio dos Bandeirantes, denunciou e reclamou e mostra contradições. Então, anualmente, o Estado de São Paulo perde mais de 20 bilhões de reais com a política de desoneração. Mais de 20 bilhões, que é o dobro do que é investido nas nossas universidades, no Centro Paula Souza, nas ETECs, nas FATECs, e é uma quantia significativa também do que é investido em educação básica no Estado
de São Paulo. Por isso eu faço um apelo, deputados e deputadas, não sejam cúmplices da aprovação desse projeto que vai transferir milhões de reais para as empresas aéreas sem que o Estado de São Paulo tenha nada em troca. Muito obrigado.